Eu vou começar falando, pessoal, a respeito de manejo sanitário e uniformidade, tá? Vou colocar a apresentação aqui, e aí vocês me falam se estão vendo tudo direitinho. Compartilhar. Porque quando eu vou para a página da apresentação, eu não consigo ver vocês, tá? Então, assim, eu vou pedir que se vocês tiverem alguma dúvida enquanto eu estiver apresentando, por favor, me chamem no áudio, porque se vocês colocarem no chat, eu não consigo ver. Tá? Então, quando eu estou apresentando, eu estou na página de apresentação, tá? E quando eu fizer alguma pergunta, por favor, alguém me responda, pelo menos para eu poder saber que vocês estão aí, né? Para não acontecer igual aconteceu outro dia na outra aula com o pessoal da Vespertina, que eu fiquei falando uns 15 minutos, né? Depois que eu percebi que eu tinha caído, porque eu fico ali na frente do PowerPoint, eu não consigo ver o que está acontecendo aqui no chat, tá? Então, de vez em quando eu pergunto, só para saber se vocês estão por aí, né, para não chegar ao caso de eu cair, da minha internet cair e eu ficar dando aula aqui para o espaço. Deixa eu voltar lá na página inicial. Então tá, gente. Então hoje eu vou falar primeiro, né, um pouquinho a respeito de manejo sanitário e uniformidade de lotes de poedeiras, tá? E posteriormente a esse tema, né, a gente vai ter uma segunda parte da aula, no qual a gente vai falar da importância da luz na produção de ovos. Vocês vão ver que a luz tem uma importância, né, imensa nessa questão da produção de ovos. Então, quando a gente fala em manejo sanitário de um plantel, o principal objetivo que a gente vai ter, né, nesse manejo sanitário é a biosseguridade. Então, biosseguridade a gente já estudou lá para o frango de corte, né? E nós vimos que biosseguridade é um conjunto de medidas que a gente implanta na granja com o objetivo de evitar a entrada de doenças. Muitas vezes porque essas doenças, né, a partir do momento que elas entram dentro do galpão, os prejuízos vão ser muito grandes, né? Desde morte dos animais, queda na produtividade, piora na conversão alimentar. Então, é muito mais barato e viável, né, que a gente faça a prevenção, tá? A gente viu de corte, quem está me chamando lá para entrar, deixa eu voltar lá. A gente viu lá para frango de corte, pessoal, que existem inúmeras medidas de biosseguridade que podem ser aplicadas para evitar a ocorrência de doenças. Então, a gente estudou todas elas. A gente teve uma aula que era só sobre biosseguridade. Então, a gente viu que a gente podia fazer limpeza de galpão, desinfecção, manejo sanitário. Nós poderíamos trabalhar com controle de quem entrava e saía da granja, não ter frutíferas, né? Plantar árvores ao redor do galpão para que essas árvores sejam barreiras sanitárias. Gente, se puderem fechar aí o microfone, aí acho que ele fica chiando. Se alguém tiver com o microfone aberto, isso, obrigada, gente. Só abra na hora que vocês tiverem que fazer uma pergunta, tá? Então, a gente viu que a gente podia ter barreira sanitária, né, medidas de vacinação, que a gente fazia com frango de corte, manejo adequado para os animais que morrem, né? Então, tudo isso eram medidas de biosseguridade, é um conjunto de medidas, né, que tentam evitar a entrada de doenças dentro da granja. Então, aqui para a granja de galinha de postura, tudo aquilo que a gente viu para o frango de corte não vai ser diferente. Então, a questão da limpeza, da desinfecção, controle de entrada e saída de pessoas, né? A destilado, desinfecção, tudo isso que nós vimos para o frango de corte vai ser semelhante aqui para galinha de postura, tá? O que vai ser diferente? Vocês vão ver que tem uma medida aqui que é bem diferente em relação àquilo que nós vimos para o frango de corte. Primeira coisa, na galinha de postura, a gente faz vermifugação, que a gente não faz no frango de corte. Tá? Então, primeiro passo, por que a gente não vermifuga o frango? Porque o tempo de vida dele é muito curto. Né? Então, nós vimos que o frango é 42 dias. Né? E o frango,
né, como esse período de vida é muito curto, não tem tempo hábil para desenvolvimento de de nenhum tipo de verme, de nenhum tipo de patógeno, né? Então, na verdade, a gente não tem essa necessidade da vermifugação. Na galinha de postura, sim, né? Porque ela vai começar a ser criada lá com um dia de vida, vai demorar aproximadamente entre 18 a 20 semanas para que ela fique pronta para botar, né? Então, se a gente considerar 18, 4 meses e meio, 20 semanas, 5 meses até que ela comece o seu manejo produtivo. E aí, depois que ela começou a produzir, a gente leva ela até aproximadamente 80 semanas. Hoje em dia já se fala em até 100 semanas de criação da galinha. Então, é um tempo de vida muito longo. Então, a gente precisa prevenir essa galinha com relação aos vermes. Então, se eu estou criando uma galinha em gaiola, nós vamos fazer uma única vermifugação, quando essa galinha tiver com 6 semanas de vida. E, normalmente, a gente trabalha com vermífugos que a gente fala que é um vermífugo de amplo espectro, tá? O que seria um vermífugo de amplo espectro? Pega um bando de vermes ao mesmo tempo. Né? E um exemplo desses vermífugos, eu dei aqui o mebendazole, né, que é um que nós podemos utilizar, tá? Uma outra coisa, né, é galinha criada em piso, que nós vimos que nós temos diferentes sistemas de criação, tá? Para galinha criada em piso, nós vamos fazer a vermifugação quando a galinha tiver com 90 dias, né, ou seja, com 3 meses, e quando a gente for transferir essa galinha para a postura, né? Porque a galinha no piso, ela tem maior possibilidade de contaminação com vermes, né? Porque ela fica no piso, ela cisca, muito mais que uma galinha criada em gaiola. Então, a gente precisa reforçar essa questão da vermifugação. Outra coisa que a gente tem que fazer é a análise da água, né? Análise da qualidade da água e análise microbiológica da água, porque a água ela pode ser uma forma de contaminação, um vetor de contaminação dessas galinhas. Então, se recomenda que a gente faça análise da água anualmente. Cada ano, a gente vai lá e realiza a análise da água para ver se ela continua com as características necessárias para poder nutrir essa galinha. E uma outra coisa que é extremamente importante, que vocês vão ver que é bastante diferente do frango de corte, é o programa de vacinação. Quando a gente estava falando de frango de corte, a gente viu que os programas de vacinação para frangos, né, eles são baseados de acordo com a situação epidemiológica da região. Eu não sei se vocês se recordam, mas eu dizia, programa de vacinação, gente, não é receita de bolo, né? Então, nós precisamos ver quais são as doenças que são mais incidentes numa determinada região, e a partir daí a gente implementar o nosso programa de vacinação, sempre respeitando as exigências do Plano Nacional de Sanidade Avícola. Então, no Ministério da Agricultura, nós temos um Plano Nacional de Sanidade Avícola, e lá nesse Plano Nacional de Sanidade Avícola, prevê quais são as doenças que devem ser vacinadas, né? Então, algumas vão ser opcionais, né? Eu posso ou não vacinar de acordo com a incidência da minha região, mas outras, elas precisam estar presentes, tá? Então, aqui, gente, e a vacinação, né, conforme nós vimos para o frango de corte, podia ser com métodos massais ou com métodos individuais. Vocês lembram o que eram métodos massais de vacinação? Alguém lembra? Eu acho que pegam um todo de todas as aves. Isso aí, né? Nós vacinamos um grande número de aves ao mesmo tempo, né? Então, o que seria método massal? Método de vacinação via água, via nebulização, via spray, né? Tudo isso são métodos massais. E os métodos individuais seriam aqueles que, como o próprio nome diz, eu tenho que dar ave por ave, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma noção, gente, eu tenho um cronograma de vacinação da granja para galinhas de postura. Então, por exemplo, para a doença de Newcastle, né? Eu vou fazer uma dose aos 7, uma dose aos 21, terceira dose aos 40 dias e a quinta dose aos 70 dias. Para Gumboro, a recomendação são 5 doses de vacina semanalmente, tá? Para micoplasma, que é uma doença que ataca muito o sistema respiratório da ave, uma dose aos 52. Bronquite infecciosa, né?
doses aos 7, 21, 40, 70 dias, bulbo aviária aos 75 dias, encefalomielite, uma doença que ataca, né, uma infecção da membrana que recobre, né, o cérebro, uma dose aos 5, coriza, uma dose aos 52 dias, salmonela, pelo menos 2 doses, e a IOC, né, que é uma vacina que pega 5 doenças, que é a Newcastle, bronquite infecciosa, síndrome da queda de postura, né, que é a EDS, e coriza, pelo menos uma dose aos 100 dias. Essa IOC aqui, gente, é uma vacina oleosa, tá? E como vacina oleosa, é uma vacina que tem que ser aplicada de maneira individual e injetável, tá? Então, aqui, né, nós temos várias vacinas que podem ser realizadas com métodos massais, Newcastle, Gumboro, micoplasma, bronquite, né, encefalomielite, coriza, tá, salmonela. Agora, algumas outras, como boba aviária e a SAIOC, aqui, que é uma vacina oleosa, elas têm que ser aplicadas com métodos individuais, tá? E aí, método individual para galinha de postura, gente, os mais usuais são os intramusculares, que nesse caso aqui a gente vai aplicar, por exemplo, a IOC, né? Ela é uma vacina oleosa e como vacina oleosa você tem que aplicar ela intramuscular, tá? Então, o intramuscular vai ser no músculo do peito ou no músculo da coxa, tá? E algumas podem ser subcutâneas, né? Como, por exemplo, Newcastle, né, Gumboro, além de métodos massais, elas também podem ser aplicadas de maneira subcutânea, na pele do pescoço, tá? Aqui mostrando, né, fazendo uma aplicação numa galinha de postura, numa franga de postura, tá? No peito, né, no músculo do peito da galinha. E aqui, gente, é o método que a gente usa para poder vacinar o gumboro, tá? Esse daqui a gente só usa para gumboro. Então, esse daqui é um aplicador de vacina de gumboro, que nada mais é, né, do que um suporte plástico com 2 agulhas. Essas agulhas, eu tenho uma reentrânciazinha aqui, ó. O que é essa reentrância? É um suco que eu tenho na agulha. Então, eu preparo a vacina, né, molho essa agulha na solução vacinal e venho e aplico na membrana da asa da ave, tá? Então, assim, uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, o programa vacinal da galinha é muito maior do que o programa vacinal do frango de corte. Como eu disse para vocês hoje em dia, frango de corte, na maioria das vezes, a gente vacina só no incubatório e não vacina mais, né? Atualmente tem se buscado vacinar o frango de corte só no incubatório, porque vacina, querendo ou não, ela estressa o animal. E isso pode reduzir o ganho de peso daquele animal que a gente quer aquele ganho de peso rápido. Já a galinha de postura, ela vai ficar muito tempo. Então, quanto mais imunizada ela tiver, melhor. Tá bom? Alguma dúvida, gente, até aqui, ó? Com relação à vacinação? Não. Então tá ok. Vamos para diante. Tá? Uma outra preocupação bastante grande que a gente tem na fase de cria e recria, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, gente, acontece na fase de cria e recria, tá? Por exemplo, vacina, eu não vacino animal depois que ela entrou em postura. Porque a partir do momento que o animal entrou em postura, se eu pegar esse animal para vacinar, eu vou conter a galinha para ela vacinar. Isso vai estressar a galinha e, consequentemente, vai afetar a produtividade de ovos dela. Então, todos os manejos para preparar a galinha são feitos na fase de cria e recria, tá? A partir do momento que ela entrou em postura, a gente vai ter os manejos só de manutenção dessa galinha dentro da postura, que é o tema que a gente vai ver na nossa aula. Deixa eu voltar ali, tá? Tem alguém chamando. Então tá, gente. Um outro manejo, tá, que a gente realiza com frequência e que deve ser realizado na fase de cria e recria, tá, é o controle do peso e da uniformidade do lote. Controle de peso, frango de corte, a gente faz normalmente,
Toda semana a gente entra dentro do galpão e controla o peso do frango de corte para ver, né, se ele está se desenvolvendo de acordo com aquilo que a gente espera para a linhagem. Agora, controle de uniformidade, a gente tenta controlar a uniformidade do frango de corte, né? Na verdade, através de medidas de manejo, né? Evitando que tenha muita competição entre comedouro, entre bebedouro, né? Tentando dar uma temperatura mais adequada, tá? Agora, a galinha de postura, por mais que os manejos estejam adequados, né, é um animal, né, cuja genética desse animal, ela tem uma maior tendência à desuniformização do lote, tá? Ficar desigual. Quando eu digo desuniformização, né, eu quero dizer que posso ter galinhas que estão com desenvolvimento muito grande e galinhas que estão com desenvolvimento muito baixo. Em ambos os casos, isso não é legal, tá? Então, para que a gente evite essa desuniformização do lote, tá? É importantíssimo que nós realizemos esse controle corporal, né, dos animais, controle do peso corporal. Por que controlar, né? Por que é importante que elas estejam uniformes? Porque tanto quanto o peso corporal da galinha, quanto a uniformidade dessa galinha, tá? O peso corporal e a uniformidade que ela chegar lá na fase de produção vão exercer um grande efeito sobre o desempenho produtivo dessa galinha. Então, se chega lá na fase de produção galinha desuniforme, a produtividade dessas galinhas vão estar afetadas, tá? E eu não quero, gente, nem galinha muito leve, nem galinha muito pesada. Quando eu digo uniforme, eu quero todo mundo dentro de um peso padrão que é recomendado para a linhagem, tá? Por quê? Se eu tenho galinha muito leve, né, isso pode atrasar o início da postura, tá? Que não é interessante. Quanto mais eu atraso o início de postura, menos ovo ela vai produzir. Se eu tenho galinha muito pesada, né, eu posso antecipar o início da postura. Aí vem a pergunta, mas professora, não é interessante antecipar? Ela não produziria mais? Na verdade, não é interessante antecipar, tá? Por que não é interessante antecipar? Primeiro, se eu antecipar, essa galinha, ela não vai ter persistência de postura. Às vezes ela vai botar um ovo hoje, passa 2 dias sem botar, né? Ela está muito precoce ainda para entrar dentro da fase de postura, tá? Então, nem ter galinha atrasada, nem antecipada é interessante. Por isso que a gente quer manter ela dentro do peso padrão, porque com isso eu consigo ter uma maior produção de ovos, tá? Como que a gente vai fazer para controlar, tá? A frequência, gente, que se pede que a gente faça esse controle de peso é semanal, durante toda a recria, tá? Quando que inicia a fase da recria? A partir de 6 semanas. Então, se recomenda que a partir de 6 semanas a gente faça esse controle toda semana, tá? Ah, professora, mas dentro da granja eu tenho 50 mil galinhas, 70 mil galinhas. Eu não consigo pesar toda semana. Então, pelo menos na quinta semana, que é quando ela está saindo da cria para a recria, na 12ª semana, que é quando ela está no meio da recria, e na 16ª, que é quando ela já está terminando a recria para ir para a fase de pré-postura, a gente tem que fazer esse controle, tá? O que é importante? Ter uma balança precisa, para a gente poder pesar esses animais, né? Ter o peso preciso deles, porque a variação, muitas vezes, de um para outro vai ser em gramas, né? E às vezes uma questão de 5, 10 gramas vai fazer com que uma galinha seja considerada leve e outra ser considerada dentro do peso, tá? Sempre que nós fizermos isso, nós vamos, na verdade, nós vamos comparar o peso que eu estou tendo no campo com o peso tabelado. Que peso tabelado é esse? Toda linhagem, gente, ela tem um manual de criação. Então, por exemplo, eu vou criar lá a Lumambral, que é uma linhagem para galinha de ovos marrons. Então, eu tenho o manual da linhagem Lumambral, e lá no manual vai me dizer qual que é o peso que a Lumambral tem que estar na 6ª semana. Então, eu vou lá, peso ela na 6ª semana e comparo o meu peso da 6ª semana com o peso do manual, né? Se tiver uma grande variação entre o peso do manual e meu peso de campo, eu estou tendo algum erro de manejo, e eu tenho que tentar
né, corrigir esse erro. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu tenho lá minhas 50 mil galinhas dentro do galpão, tá? Inicialmente, nós vamos pegar uma amostra representativa dessas 50 mil galinhas, tá? Quanto que eu vou pegar? Em torno de 1 a 2%, né? Então, de 50 mil galinhas, 1% seria 500 galinhas. Então, eu vou pesar 500 galinhas, tá? Inicialmente. Até a terceira semana de vida, eu posso pesar em grupo. O que é isso? Pego os animais, coloco dentro de uma caixa, divido pelo número de animais que eu tenho dentro da caixa e tenho o peso médio. Mas a partir daí, a minha pesagem tem que ser individual. Então, eu pego galinha por galinha e vou pesar. Porque se eu não tiver esse peso individual, eu não consigo calcular a uniformidade. Vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? Então, por exemplo, eu tenho 50 mil galinhas dentro do galpão. Inicialmente, eu pego 500, que é 1%, e peso individualmente, galinha por galinha. Nós temos até uma balança específica que é para pesar galinhas, pesar franguinhas. Eu não sei se vocês chegaram a ver uma balança que a gente pendura ela no teto, né? E ela tem uma cordinha. Então, você pega a galinha, como a galinha é leve, você pega ela pelas asas, passa a cordinha embaixo das asas e aí vai pesando o animal, tá? E anotando esse peso. Depois que eu fiz a pesagem individual desses animais, eu vou calcular a uniformidade desses animais, tá? Por que eu quero controlar? Eu falei para vocês que nem galinha leve, nem galinha pesada é interessante. Então, se eu chego lá na fase de postura com galinha com baixo peso, ela vai iniciar a postura mais tarde. Ela vai ser uma galinha que nós consideramos uma galinha tardia. E como ela chegou leve, o tamanho do ovo, gente, ele tem uma relação muito grande com o tamanho da galinha. Então, se a galinha chega leve lá no início da postura, ela vai ter ovos pequenos, tá? E também uma menor produção. Então, não é interessante que eu tenha galinha leve lá no início da postura. Da mesma forma, não é interessante ter galinha pesada. Como eu disse para vocês, a galinha pesada ela vai ser precoce, começar a produzir antes, mas a produção dela vai ser baixa. Vai ter menor viabilidade. O que é viabilidade? Porcentagem de sobrevivência das galinhas. Como ela está mais pesada, eu posso perder mais galinha por ataque cardíaco, né, por estresse calórico. Então, eu acabo perdendo mais galinhas quando elas estão muito pesadas. A conversão alimentar piora, porque a galinha é maior, né? Ela consome mais e ela produz menos. Então, conversão alimentar é o tanto de ração que o animal consome pela produção, né? Se está comendo mais e produzindo menos, a conversão alimentar do lote piora. E a qualidade da casca também é ruim. Por que piora a qualidade da casca? Porque eu não disse para vocês que o tamanho da galinha influencia no tamanho do ovo? Normalmente, galinha pequena tem uma tendência a ter ovos menores. Galinhas maiores têm tendência a ter ovos maiores. Porém, a quantidade de cálcio que a galinha consegue depositar na casca, ela não tem grandes variações, tá? Então, se o ovo é maior e ela tem a mesma quantidade de cálcio para depositar, a casca fica mais fina, que é o que acontece muito na galinha na fase final de postura, né? Então, ela tem ovos maiores, mas com casca mais fina. E ovo de casca mais fina, ele trinca mais fácil, ele quebra mais fácil, então você tem maiores perdas. Então, não quero nem ave leve, nem ave pesada, porque isso vai ser ruim para a minha produção. Então, como que eu vou saber se o meu lote está bom ou não? Para isso, nós temos um cálculo, tá? Que é o cálculo da uniformidade do lote. Como nós vamos fazer esse cálculo? Então, lembra que eu falei para vocês que eu vou no campo, vou pesar as galinhas individualmente. Então, eu venho na minha planilha, tá? Algumas balanças, elas são automatizadas. Você vai pesando galinha por galinha, depois no final você só aperta um botãozinho, ela te dá um relatório, né, de qual que é o peso das galinhas total que você pesou. Outras você vai ter que estar pesando e alguém vai ter que estar com uma planilha anotando, tá? Então, eu vou lá na minha planilha, anoto galinha 1, vamos supor que ela esteja lá com mais ou menos 6 semanas de vida. Galinha 1, pesou 500 gramas.
Galinha 2 pesou 470. Galinha 3 pesou 390. Até chegar, nesse exemplo que eu dei para vocês das 50 mil galinhas, na galinha 500. Tá? Para eu saber do peso total das galinhas, de 1 até 500, o que eu tenho que fazer, gente? Eu saber o peso total. Pesei 500 galinhas. Como que eu sei o peso total delas? Qual a equação matemática que eu preciso fazer aí, ó? Vamos trazer para a turma de vocês. Vamos supor que lá na classe de vocês eu tinha 30 alunos. Primeira coisa, tá? Eu quero saber a uniformidade da turma. Eu vou pegar, né, o primeiro aluno, vou lá por ordem alfabética. Pego o primeiro aluno, peso, pego o segundo aluno, peso, o terceiro aluno, peso, até chegar no 30º aluno da turma. E para eu saber o peso total da turma, o que eu preciso fazer? Achar o peso médio de todo? Primeira coisa, antes de achar o peso médio, eu preciso fazer o quê para achar o peso total da turma? Somar. Soma o peso de todo mundo, não é isso? Tá? Então, para a gente calcular a uniformidade, o primeiro passo vai ser esse. Nós vamos ter o peso de todas as galinhas, então nós vamos pegar o peso de todas elas, vamos somar para que nós tenhamos o peso total. E para eu achar o peso médio, o que eu preciso fazer? Como que nós achamos um peso médio? Pega o peso total de todas e divide pelas 500 galinhas. Justamente, né? Se eu pesei 500, vou dividir por 500. Se eu fosse fazer, né, o peso médio da turma, eu pesei 30, não foi? Falei 30º aluno. Então, eu pego o peso total da turma e divido por 30. Então, o peso médio é o peso total dividido pelo número de animais que foram pesados, que é essa primeira continha aqui que eu mostro para vocês. Primeira coisa que nós vamos ter que saber é o peso médio dos animais. Sabendo o peso médio, gente, tá? Eu preciso saber o quanto que esse peso médio está variando, né? O peso individual das galinhas está variando em relação ao peso médio. Para eu saber isso, eu tenho que estabelecer um parâmetro, tá? Qual que é o parâmetro que nós estabelecemos para dizer quem é que está uniforme e quem é que está desuniforme? Nós consideramos uniforme quem varia em relação ao peso médio em até 10%. Então, vamos fazer aquele exemplinho da turma. Vamos supor que eu tenha pesado os 30 alunos, do primeiro até o 30º, tá? Peguei o peso total da turma, dividi por 30. E o peso médio dessa turma deu 65 quilos. O peso médio da turma, tá? Para eu dizer quem está uniforme e quem está desuniforme, eu tenho que estabelecer um parâmetro. O parâmetro que nós estabelecemos para a uniformidade é uma variação máxima de 10% do peso médio para cima e para baixo. Quanto que é 10% de 65 quilos? 6,5 kg? Muito bem, 6,5 kg, tá? Então, se fosse nesse exemplo da turma, eu consideraria uniforme todo mundo que pesasse 65 menos 6,5 kg, né? 65 menos 6,5 kg daria 58,5, né? E pessoas que pesassem até o peso médio mais os 10%, que seria 65 mais 6,5 kg, que daria 71,5. Então, nesse exemplo da turma, seria uniforme todo mundo que pesasse entre 58,5, que é o peso médio menos os 10%, até 71,5, que é o peso médio mais os 10%. Sabendo qual que são os meus limites de variação, que é de 58,5 até 71,5, eu vou contar dentro dos 30 alunos quantos que estão dentro dessa faixa.
de variação de mais ou menos 10% do peso médio. Então, vamos supor que no nosso caso da turma, dos 30 alunos, 20 estavam entre 58,5 a 61,5. Então, para eu calcular a uniformidade da turma, né, eu teria aqui o número de pessoas com peso médio variando mais ou menos 10% do peso médio. Nesse caso aqui seriam 20. Quantas pessoas nós pesamos? 30. Então, a uniformidade da turma seria igual a 20 dividido por 30 vezes 100. Nesse caso, daria quanto? Faz a continha aí para mim, gente. Fizeram? 3.000? 20 dividido por 30 vezes 100. Professora, Oi. eu não entendi por que 20 lá em cima. Eu entendi, tipo, faz a continha, mas eu não entendi por que Aham. ficou 20. Eu te explico novamente. O 20, na verdade, Deu 66,66. isso mesmo, tá? Deixa eu só voltar ali para explicar por que 20. Eu dei um exemplo aleatório, tá? Por que 20? Eu fui lá, peguei o peso médio, que era 65, tá? Aí eu vi que a variação que é permissível para que eu possa considerar essas pessoas uniformes dentro daquela turma é de 10% do peso médio, certo? Entendeu isso até aqui? Sim. 100 de 65 é 6,5. Então, Uhum. 65 menos 6,5 daria 58,5, ok? Ok. 65 mais 6,5 daria 71,5, ok? Então, eu fui lá na minha listinha de 30 alunos e contei quantos alunos pesavam entre 58,5 até 61,5. E aí, Agora eu de entendi. 30 alunos, eu verifiquei que 20 estavam dentro dessa faixa. Agora eu entendi. Então, 20 pessoas estavam, né, com peso médio variando 10%, até 10% para cima ou para baixo, de um total de 30 pessoas pesadas. Então, 20 dividido por 30 vezes 100 deu os 66,67% de uniformidade. Ok, gente? Nós vamos fazer exemplo, tá? Tá bom, entendi. Obrigada. Nada. Então, aqui um exemplinho, tá? Só que aí aqui já tá pesado. Então, foram pesados 150 galinhas, tá? Essas 150 galinhas, o peso médio delas, que é o peso total das galinhas dividido por 150, deu 1.600 gramas, tá? Quais são os limites de peso para eu considerar as galinhas uniformes? Nesse caso aqui, ó. Então, 10% de 1.600 é a mesma coisa de eu pegar 1.600 e multiplicar por 0,1, não é, gente? 10% não é a mesma coisa que 10 dividido por 100, Sim. né? Então, é 0,1. Se eu pegar 1.600 vezes 0,1, vai me dar quantas gramas? Todo mundo consegue ver aqui? Fica muito claro. Fica Aí muito não dá pra claro? ler. Deixa eu abrir a calculadora aqui, então. Vou apresentar ela aqui para vocês. Ó, então, vamos ver a calculadora? Ou ainda não? Tá, agora sim. Tá?
Então, o peso médio das 150 galinhas era de 1.600 gramas, ok? 1.600 gramas vezes 0,1, que é 10%, me dá uma variação de 160 gramas, tá? Só voltando aqui, para vocês entenderem por que eu dividi por 0,1, porque é 10 por 100, dividido por 100, é igual a 0,1. Por isso que eu já usei 0,1 direto, tá? Então, nós vimos que a variação de 10% de 1.600 é 160 gramas. Então, quais são os seus meus limites? Eu vou ter o meu limite de peso inferior e eu vou ter o meu limite de peso superior. O meu limite de peso inferior, que é o peso mínimo que a galinha tem que pesar para ela ser considerada uniforme, vai ser o peso médio dela, não é? É 1.600 menos a variação de 10%, que é de 160 gramas. Nesse caso, o peso mínimo que a galinha deveria pesar para poder ser considerado uniforme é de 1.440 gramas. Todo mundo concorda comigo? Uhum. Até aqui? Então, vamos ver qual que é o peso máximo que a galinha pode pesar para ela ser considerada uniforme ainda. Vai ser o peso médio dela, mais a variação de 10%. Peso médio, que é 160 gramas. Então, vai ser 1.760 gramas. Aí eu venho naquela listinha que eu pesei 150 galinhas, e olho da primeira até a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar nas 150. E venho contando. Primeira galinha, vamos supor que a primeira galinha ela pesou 1.500 gramas. Ela pode ser considerada uniforme? O peso para ela ser considerado uniforme é de 1.440 a 1.760. 1.500 está uniforme? Sim. Ok. Então, a gente vai lá e marca. Primeira galinha está uniforme. Posso fazer um asterisco, posso fazer um círculo, posso fazer o que eu quiser. Segunda galinha pesou 1.380 gramas. Essa galinha está uniforme? Não. Não, né? O peso dela está abaixo do peso mínimo para ser considerado uniforme. Terceira galinha pesou 1.630. Está uniforme? Tá. E eu vou fazendo isso, gente, até chegar nas 150 galinhas, tá? Então, vamos supor que aqui na minha quarta galinha, uma galinha pesou 1,770 kg. Ela tá uniforme? Não. Não, porque o máximo era 1,760, então essa não entrou. E faço isso até chegar nas 150, tá? Chegando lá nas 150, eu vou contar quantas galinhas, tá, que eu tenho dentro dessa variação de mais ou menos 10% do peso médio. Deixa eu botar aqui. Tá? Então, a gente fez isso da primeira até 150. Chegou lá no final, das 150, eu tinha 122 galinhas dentro dessa variação, entre 1.440 e 1.760. Tá? Para eu calcular a uniformidade, é só eu pegar o número de galinhas que estavam dentro do limite do peso médio, variando no máximo 10%, que nesse caso foram 122, dividido pelo número total de galinhas pesadas. E nesse exemplo foi de 150. Então, 122 dividido por 150 vezes 100, porque a uniformidade é dada em porcentagem, nós tivemos um total de 81,33% de uniformidade do lote. E aí, isso tá bom? Isso tá ruim? O que vocês acham? Tá ótimo, tá? Tá bom. Então, aqui, para a gente saber se o lote está bom ou ruim, nós temos uma tabela, tá? Que, de acordo com a porcentagem da uniformidade, ele vai me dizer como que tá o lote, tá? Então, se eu tenho uma uniformidade que deu entre 90% a 100%, ela tá ótima. Se a uniformidade deu entre 80% a 90%, ela tá muito boa. Se deu entre 70% até 80%, ela tá boa. Se deu entre 60% e 70%, tá regular. Se deu abaixo de 60%, ela tá ruim, tá?
E aí? Para que eu vou usar essa tabela? Para eu saber como manejar as galinhas. Se eu tenho galinha com porcentagem de uniformidade de muito boa a ótima, acima de 80%, eu só vou manter o manejo que eu estou fazendo. Continuo manejando os animais, dando a ração do mesmo jeito, né? Deixo todo mundo juntas ali no galpão. Porém, se a minha uniformidade está de boa, regular ou ruim, abaixo de 80%, tá? Nós vamos ter que separar essas galinhas em lotes. E aí eu vou ter que ter galinha de lote leve, galinha média e galinha pesada. Por que eu vou separar em lotes? Porque a partir do momento que eu separo em lotes, eu diminuo a competição entre elas e eu tendo a uniformizar essas galinhas. Então, se eu pego galinha leve e boto só com galinha leve, a competição entre elas não é tão grande, porque tem a questão da hierarquia. Quando eu tenho galinha leve com galinha maior, as maiores sempre comem primeiro, chegam no comedouro primeiro, bebem água primeiro, e as leves vão ficando cada vez mais leves. Tá? Se eu tenho, né, galinhas pesadas junto com todas as outras, as pesadas elas vão sobressair cada vez mais, porque elas competem com as menores, né? E elas ganham a competição. Então, o que a gente faz? A gente bota lote de galinha leve, galinha média e galinha pesada separado, tá? E aí, gente, professor, eu preciso dar quantidade de ração diferente para elas? Não. Para galinha leve, tanto para galinha leve quanto para galinha pesada, eu vou dar a mesma quantidade de ração que eu dou para média. Eu não quero que todo mundo fique médio. Esse não é o meu objetivo, quando eu digo uniformizar o lote. Então, eu dou a mesma quantidade de ração que eu dou para a média, porque para quem está leve, a quantidade da média já está sendo para ela um acréscimo. Para quem está pesada, a quantidade da média está sendo uma restrição. Então, eu tento trazer todo mundo para dentro do médio. Nesse exemplo que eu dei para vocês, aqui atrás, quem que vocês considerariam galinhas leves? Quem que ia para o lote de leve? Quanto que a galinha deveria pesar para ir para o lote de leve? Qual que era o limite inferior de peso para ela ser considerada uniforme? 1440. Então, todo mundo que pesar abaixo de 1440, ela está leve. Então, ela vai para o lote de leve. Ok? Todo mundo que pesar entre 1440 a 1760 é galinha uniforme. Então, ela vai para o lote de média. E todo mundo que tiver acima de 1760 é galinha pesada. Então, ela vai para o lote de pesado. Tranquilo, gente? Tranquilo. Né? Então, nesse caso aqui, ó, deu 81,33. Vamos ver o que nós tínhamos que fazer? Né? Deu aqui, ó, entre 80 a 90, né? Acima de 80. Nesse caso, a gente só ia manter manejo. Não precisaria fazer nada. Mas se tivesse dado 75%, por exemplo, a gente teria que separar em lote. Vamos fazer um exemplo? Estão com a calculadora de vocês aí, ó? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Faça o seguinte para mim, gente. Cada um, tá? Fala aí o primeiro nome, Raine. Você soma para mim essa primeira coluna. Uhum. E que tá aí, soma para mim a segunda coluna. O Ednei, que tá aí também, soma para mim a terceira. Quem tá aí? O Carlos tá aí? A Josi? Tá aí, Josi? Deixa eu ver quem tá aqui, que aí eu falo. Tiara, soma para mim a quarta coluna. Já vou colocar lá, tá? Então, aqui a gente estava na quarta, falta a quinta. Deixa eu ver quem mais está aqui, ó. Elias, soma para mim a quinta.
Maricélia soma para mim a sexta. Eu vou colocar lá, tá? Por que eu fiz isso? Pra gente mais rápido, tá? Eu tô sem calculadora, eu moro na fazenda, eu esqueci minha mochila com calculadora na fazenda, então eu tô acompanhando, tô sem o acesso. Então tá. Quem tem calculadora aí, gente? Só para somar, é só somar esses 4 números para mim. Eu tenho, professora. Então tá. Então cada um soma esses 4, eu fiz assim, só pra gente ir rapidinho, tá? Raine, você somou já o primeiro? Somei. Deixa eu aumentar aqui, ó. Pra vocês. Professora, é os 6 números, né? Não, aqui, ó, os 4. Ah, não. Só assim, em coluna, tá? Deixa eu ver de novo aqui. Se alguém já tiver somado, só vai me falando que eu vou colocando aqui. O meu é a quinta coluna. Quais os números aí que eu não tô vendo? Aqui, não. ó. Não tá vendo? A quinta coluna deu 2.315, professora. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aqui, né? Não, sexta. Sexta. É. 2.315. Ok. Professora, Ah, a primeira deu 2,80. 2.080? 2,180. Uhum. A minha, professora, deu 2.090. Qual que é a sua? A quarta. Terceira, quarta. Fala de novo, cara. 2.090. Ok. A quinta coluna, Uhum. 1880. Eu te oriento o que você tem que fazer. Ok. Nesse mesmo eu te mandou um anexo que tem lá. Alguém Eu mais? não tô vendo a minha coluna. Eu não tô vendo Não tá agora. vendo? Qual que é a sua? Você lembra? Acho que é a terceira. Mas se você nunca fez esse processo, Terceira? então, pela lógica, o processo que você faz no dia a dia ali, já A da corrige Edneia é a Pessoal. segunda, eu acho. Segunda. Ednei, vou falar aí pra você, tá? Uhum. 810, Mas não faz sentido. Sim. 520. É um processo que você tem todo mês, não tem? Pessoal, ao microfone. Sim. 420. 300. Deu 2.050. Quem ficou com a terceira? Ninguém? Deixa eu somar aqui. 530 mais 600 mais 455 mais 560. Deu 245. Beleza, pessoal. Então a gente somou, né? Então são quantas galinhas pesadas? É 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4 foram 24 galinhas pesadas. Então, o subtotal de cada coluna é isso daqui, ó. Para a gente chegar no total geral, eu tenho que somar os subtotais, não é? Vamos somando aí junto, tá? Então, vai ser, ó, para eu saber o peso total de todas as galinhas. É 2.180 mais 2.050 mais 2.145 mais 2.090 mais 1.880 mais 23,15, 2.315. Deu um peso total de 12.660 gramas. Tranquilo? Todo mundo chegou nisso? Sim. 12.660 gramas é o peso total das galinhas. E para eu saber do peso médio delas, o que a gente precisa? Dividir o peso total pelo número de galinhas pesadas, não é isso? Nesse caso, eu disse para vocês que foram pesadas 24 galinhas, né?
É isso mesmo? Vamos confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. 12.660 dividido por 24 galinhas, que foi o número de galinhas pesadas. Então, com isso, nós temos o peso médio delas, que foi de 527 gramas,5. Ok, gente? Até aqui? Sim. Feito o peso médio das galinhas, nós vamos fazer os demais cálculos. Deixa eu fechar aqui. E para realizar os demais cálculos, primeira coisa que nós precisamos saber: quanto que é 10% do peso médio, gente? Quanto que daria 10% de 527,5? É só vocês fazerem o quê para acharem? Multiplicar por... 2,75? Isso aí. Se eu pegar os 527,5 e multiplicar por 0,1, né? Que é 10%, 527,5 vezes 0,1, que é 10%, eu vou ter 52,75. justamente, que é igual a 52,7 gramas, tá? Foi ali que eu acho que tem alguém entrando. 52,5 gramas. Aí nós vamos achar, pessoal, os limites superiores e inferiores, para a gente saber qual que é o peso mínimo que a galinha tem que pesar para ser considerado uniforme e qual que é o peso máximo que a galinha tem que pesar para ser considerado uniforme. Para a gente achar isso, a gente tem que pegar o peso médio da galinha, que nesse caso é os 527,5, e somar, né, nesse caso aqui eu quero o limite inferior, então nesse caso é subtrair. E subtrair dos 10%, que nesse caso é o 52,75. Qual que é o limite inferior de peso para ela ser considerada uniforme? Vamos lá, gente. Quanto que deu? Peraí. Eu já vou fazendo de baixo aqui, depois a gente só coloca os resultados. 474,75? Isso mesmo. Então, o limite inferior, ou seja, o peso mínimo que a galinha tem que pesar para ser considerado uniforme, é 474 gramas e 75, tá? E o limite superior para ela ser considerada uniforme, qual é? Qual é? 580,25. 580 gramas,25. Então, agora, gente, o que nós precisamos saber é quantas aves estão dentro desse limite. Quantas aves estão pesando entre 474 e 75 até 580,25. Para isso, nós vamos voltar lá na tabela, tá? Primeira ave. Deixa eu botar assim, que aí dá para a gente ver os números. Primeira ave pesa 520, ela tá uniforme? Tá. Vou fazer assim, ó. E colorir ela de outra cor. Tá. Segunda ave, 420, ela tá uniforme? Não. Não, né? O Não. peso mínimo para ser considerado uniforme é 474,75. Terceira ave, 320, ela está uniforme? Também não. Quarta ave, 920, está uniforme? Não. Também não, né? Ela está acima, né? Quinta ave, né? 810, está uniforme? Não. Oitava ave, 520, está uniforme?
Acho que sim, não dá pra ver o de baixo, o peso de baixo aqui. Ah, o peso de baixo? Deixa eu vir aqui só um pouquinho, vamos ver se eu consigo trazê-lo. Vou diminuir a letra aqui, só para que eu traga. 580. Assim dá para vocês verem bem? Sair? Uhum. Tá? Então tá. Então 520 está uniforme? Sim. Mas que eu clico aqui para poder colorir que ele sai. (420) está uniforme? Tá. Tá? Não. 300. Não. Também não. 530. Sim. 600. Não. Não, né? 455. Não. 560. Sim. 400. Não. 650. Não também. 490. Sim, eu acho. Sim. 550. Sim. 520. Também. 480. Também. Sim. 400. Não. Não. 480. Sim. 540. Sim. 725. Não. 500. Tá. 550. Também. Também. Então, todas que estão em amarelo, gente, são aves uniformes. Então, agora nós precisamos saber do total de 24 aves, quantas aves estão uniformes. Então, na primeira coluna, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, estão dentro do limite de 474, 75 a 580 e 25, 12 aves. Para eu calcular a uniformidade, eu vou precisar do número de aves que estão dentro do limite, que nesse caso são 12, dividido pelo número de aves totais pesadas, que nesse caso foram 24, vezes 100, vezes 100, porque é em porcentagem. Quantos por cento do lote está uniforme? 50%. 50%. Tá bom, gente? Acho que tá na média. Tá na média? 50% de uniformidade. Abaixo de 60%, tá o quê? Ruim. Tá ruim. Ruim. Tá? Quando a uniformidade está ruim, quando ela está boa, regular ou ruim, o que nós precisamos fazer? Separar? Separar em lotes. Separar em lotes, tá? Então, voltemos lá. Professora, Oi? essa conta aí, no finalzinho, no caso, eu faço 12 dividido por 24. Vezes 100. É 12 dividido por 24. Aí eu pego o resultado e por 100 ou eu posso fazer tudo direto? Pode fazer tudo, porque aqui não tem ordem, tá? Quando é multiplicação, né? Nesse caso aqui não tem ordem. Tá? Então, gente, a gente teria que dividir em lote. Que lote? Lote de leve. Todo mundo que pesasse menos que 474. Lote de pesado. Todo mundo que pesasse acima de 580. E o lote de média, o que tivesse entre 74 a 580. Tranquilo, gente? Tranquilo. Tá? Então, recuperação, né? É isso que a gente já explicou, né? Separar em lotes, né? Para poder separar em lote, gente, aí nesse caso, vocês lembram que eu falei que lá no início eu faria uma amostragem, né? De 1% do lote? Eu tinha 50 mil galinhas, eu amostrei 1%, tá? Que era 500 galinhas, pesei as 500, calcula a uniformidade.
Se deu de boa, regular ou ruim, sabe o que a gente tem que fazer? Pesar 50 mil galinhas. E aí dividir as 50 mil galinhas em lotes de leves, médias e pesadas. Professora, no campo o pessoal faz isso? Faz, gente. É manejo para galinha de postura, é manejo para matriz, para produção de ovo fértil, tá? Tem que ser feito, porque senão, se você deixar o animal chegar lá no início da postura com o lote desuniforme, você não consegue recuperar mais. Então, a gente vai fazer isso na fase de cria e recria, tá? Preferencialmente semanalmente, se eu tenho muitas galinhas, pelo menos na quinta semana, na 12ª e na 16ª. Ok? Quando fazer, né? Primeira, separação entre quinta e sexta semana. Segunda, separação entre 10 e 14 semanas. Terceira, separação, né? Com 18 semanas, que aí a gente já faz em função do desenvolvimento de crista. Lembra que eu mostrei para vocês, né? Na aula passada, né? Que quando à medida que a galinha vai chegando mais próxima da fase de postura, ela já tem uma maior crista, um maior desenvolvimento de crista. Então, aí nessa fase de 18 semanas, que ela já está entrando na fase da postura, eu já consigo uniformizar de acordo com o desenvolvimento de crista. Todo mundo com crista mais desenvolvida é que está entrando na postura mais cedo. Aquelas que estão com crista pouco desenvolvida é que vão demorar mais para entrar na postura, tá? Então, manejo de transferência, só para a gente finalizar essa primeira parte, né? Sexta semana, quando termina a fase de cria, normalmente a gente transfere esses animais para recria. Quando chega na 16ª semana, né, a gente transfere o animal da recria para a postura. E tanto na transferência para a recria quanto na transferência da postura, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Que tipo de cuidado? Na hora que eu for transferir, o galpão já tem que estar preparado, com água, com ração, com temperatura adequada para a galinha. Sempre tentar fazer com planejamento a transferência, número de animais corretos por caixa, no máximo aí de 7 a 8 animais por caixa, um planejamento organizado, para não estressar, entrar dentro do galpão e fazer, né, aquela bagunça, não estressar o animal. Agrupar as aves em função do desenvolvimento fisiológico. E o que é isso? Lá na fase da postura, agrupar por desenvolvimento de crista, conforme eu falei para vocês, né? Tentar fazer um horário mais fresco, para estressar o menos possível o animal, né? Fazer sempre o mais rápido possível, ter uma boa equipe, né? Por quê, gente? Porque às vezes eu tenho lá, né, 5 mil galinhas. No manejo de transferência inadequado, né, fiz com muito estresse, estressei o animal, fiz no horário mais quente, eu perdi 10 galinhas. Parece que é pouco, né? Você perder 10 galinhas dentro de um universo de 5 mil. Mas cada galinha dessa, até o final do ciclo de produção dela, ela vai ser responsável pela produção de pelo menos 430 ovos. Então, se você perdeu 10 galinhas, você perdeu 4.300 ovos. Né? E sem pensar que nessa fase que você criou a galinha da primeira semana até a 18ª, você não ganhou R$1 com ela. E você gastou. Em média, a gente gasta para poder fazer toda a parte de cria e recria de uma galinha de 14 a 16 reais, tá? Então, você gastou ali com 10 galinhas, R$160 e não teve R$1 de lucro. Então, é um manejo que parece que é um manejo bobo, mas que pode representar, né, a diferença entre o lucro, né, na verdade, e o prejuízo para o produtor. Tem que ser muito bem executado. Tá bom? Tranquilo, gente? Alguma dúvida com relação a cálculo de uniformidade? Vocês têm atividade para fazer isso para mim. A senhora vai divulgar, vai disponibilizar o slide no grupo? Depois esses slides aqui, eu coloco lá no Moodle. Ah, tá. Não, beleza. Eu coloco a aula gravada lá no Moodle, tá? Ok. Então, tá bom, gente. Vamos voltar aqui. Não encerramos, tá?